Invocando, havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Guaraná para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 70ª sessão ordinária, 29 de junho de 2007. Presidente, senhores vereadores, Ivan Moreira, presidente. Aloysio Freitas, primeiro vice-presidente. Márcio Pacheco e Lilian Sá, ambos a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Átila Nunes Neto, Luiz Antônio Guaraná, André Gouveia Vieira, professor Célio Parelli, Nadim de Rio das Pedras, Paulo Serri, pastora Márcia Teixeira, Lilian Sá, Jorge Felipe, Ivan Moreira, Chiquinho Brazão, Aloysio Freitas, Patrícia Amorim, Pedro Porfírio, Rogério Bittar, Márcio Pacheco, Silvia Pontes, doutor Nelson Ferreira, Luiz Carlos Ramos, Carlos Caiado e Tereza Berger. 21. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente, e ocupa o lugar de secretário do senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Encerra-se a sessão às 16h50. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Romualdo Boaventura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dessa sessão, nobre vereador Luiz Carlos Ramos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, presentes ao plenário Teotônio Vilela, senhores funcionários, senhores servidores da Câmara Municipal, assessores, todos que estão nesse dia de hoje retornando aos trabalhos na Câmara Municipal. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos nós. Em primeiro lugar, que todos nós tenhamos um bom segundo semestre de trabalho, né? Com muita paz, com os debates políticos elevados e que a gente possa contribuir decisivamente para a melhoria da qualidade de vida do povo carioca. Essa é a primeira colocação. E gostaria de parabenizar a todos nós, vereadores, autoridades, povo carioca, a toda a cidade do Rio de Janeiro, a todos aqueles que se envolveram direta e indiretamente neste evento grandioso realizado em nossa cidade no mês de julho, que foram os 15º Jogos Pan-Americanos, os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, um evento internacional acompanhado pelo mundo inteiro, mídia, povos, países, e que foi realizado pelo povo carioca de forma espetacular. Autoridades, governos, municipal, estadual, federal, servidores da prefeitura, servidores do Estado, onde vivemos dias que certamente a gente não imaginava viver. Dias de tranquilidade, dias que nos orgulharam viver na cidade do Rio de Janeiro. Queria, portanto, senhor presidente, deixar registrado aqui na Câmara de Vereadores esse memorável evento realizado pelo povo carioca. Em particular, a todos os organismos que foram duramente e previamente pré-julgados que nós não teríamos capacidade para realizar os Jogos Pan-Americanos. E nós, numa demonstração inequívoca, numa demonstração... Já passo para o senhor, vereador, tá bom? Numa demonstração de competência, numa demonstração de absoluto profissionalismo, de envolvimento, de amor ao esporte,
de amor à cidade, de amor às pessoas. O povo carioca realizou um evento memorável. Com grande entusiasmo, não houve, sem dúvida nenhuma, uma pessoa nesse Brasil todo que não se entusiasmou, que não viveu junto com o Rio de Janeiro as vitórias, as derrotas, por que não dizer assim, né? Mas a grande participação nesse espetacular Jogos Pan-Americanos. Queria dar aqui uma participação muito especial, falar muito especialmente para todos aqueles da Prefeitura do Rio de Janeiro, servidores da Prefeitura, que na área de trânsito, que foi muito... suspeitava que o trânsito não funcionasse na cidade, o trânsito funcionou. Aos servidores da tão criticada Polícia Militar do Rio de Janeiro, a segurança funcionou de forma perfeita, né? Mostrando que a Polícia Militar entende de operações, ela entende de operações, o que lhe faltava é efetivo, porque foi aumentado o efetivo para o planejamento de segurança durante os Jogos Pan-Americanos, e com o novo efetivo, a Polícia Militar se ouve muito bem no seu esquema de segurança. Então, a gente que critica sempre muito a Polícia Militar, nós temos que aqui fazer um reconhecimento, darmos aqui nosso posicionamento de reconhecimento a essa instituição que mostrou que sabe fazer a segurança pública desde que tenha um efetivo condizente com as necessidades para efetivamente desenvolver a política de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente quer fazer esse voto de louvor. Vou dar aqui a palavra uma parte ao novo vereador Jorge Mauro, pedindo a ele que a gente tenha um debate aí até 20 para as 4, e que pode se inscrever também, que a gente, né, para poder cada um fazer uso, porque eu ainda tenho que fazer uma proposta ao senhor presidente. Mas gostaria de dar uma parte ao vereador Jorge Mauro. Nobre vereador Romualdo, eu aproveitei e queria ser solidário a Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência vem desenvolvendo um grande papel na liderança do DEM, né? Não, vereador, eu não sou líder do DEM. Em todas as questões Faço que nós parte da bancada. temos questionado o nosso governo, Vossa Excelência tem contundência, né, debatendo, mostrando. E mais uma vez eu quero parabenizar Vossa Excelência, eu que faço parte de apoio, base de sustentação ao governo. Fiquei feliz em saber que nós hoje estamos de parabéns, né? Com toda certeza. Pelo evento que aconteceu. Eu, enquanto presidente da Comissão de Transporte, fico mais feliz ainda, porque marquei audiências, me causava uma grande preocupação, né, o nosso trânsito, e queria parabenizar o secretário, né, então deputado federal Harold de Oliveira, o nosso presidente da Sete Rio, Marcos Paz, pelo bom trabalho que foi desenvolvido dentro desse Pan-Americano. Nós ficamos felizes também em termos de segurança, igual você frisou bem, e eu mais feliz ainda porque milito ali no Recreio, né, onde o Coronel Mozinho, com o número de reforço que teve, pôde conduzir tranquilamente a segurança da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que nós, depois de um PAN desse, nós teremos que ter um legado, né? Eu acho que o efetivo que foi aumentado em termos de polícia militar no batalhão 31º do Recreio, eu acho que deveria ser mantido, até para a gente poder ter mais tranquilidade na nossa cidade, né? Toda a cidade, né? E nesse termo que o senhor colocou bem, nós estamos evoluindo, né? Eu acho que ninguém pode reclamar do sucesso que foi o Pan-Americano. Acho que foi uma festa do governo federal que contribuiu, do governo estadual que contribuiu, mas a prefeitura está
de parabéns, e o prefeito César Maia pelo ter acreditado, as pessoas não acreditando que a gente conseguiria mudar a nossa imagem do Rio de Janeiro, e nós estamos aí mostrando que isso. E, por outro lado, eu não quero me alongar, eu queria dizer da minha satisfação de ver esses atletas, né? Que competiram, nossos atletas, medalhistas, aqueles mesmos que competiram não tendo medalha, mas que chegaram lá. E muitos que nós vivemos dentro das áreas, né, da Zona Oeste, favela, comunidade carente, nós ficamos felizes porque hoje a mentalidade é outra. Nós entendemos que talvez a violência para através de um esporte, né? O país parou de ser violento quando entrou um esporte, entrou o que as pessoas pudessem fazer. E nós vimos várias horas da noite as pessoas passeando pela cidade e indo a vários eventos com segurança. Então, eu queria parabenizar o prefeito César Maia por ter acreditado e os demais que ajudaram, e dizer a você que eu fico feliz em compactuar também com Vossa Excelência nessa defesa do Rio de Janeiro, que nós temos a responsabilidade de criticar na hora de criticar e defender e agradecer quando aquilo acontece bem, né? Obrigado pela parte. Realmente é isso, vereador Jorge Mauro. O esporte mostrou essa grande potencial que tem de união, potencial que tem para que sejam desenvolvidas as coisas do bem, para que a gente tenha foco em atividades absolutamente sadias. Então, acho que esse foco no esporte, esse pontapé inicial que demos com a realização dos Jogos Pan-Americanos, nós tenhamos o reflexo disso, e Sua Excelência o Prefeito, já um dos grandes responsáveis pelo sucesso dos Jogos Pan-Americanos, o Prefeito já sinaliza para a nossa candidatura em 2016 para as Olimpíadas serem realizadas no Rio de Janeiro, já criando uma secretaria especial com essa finalidade, de acompanhamento, de estudos para essa nova empreitada, que é a candidatura do Rio 2016. E também quero parabenizar a Sua Excelência, o Prefeito, com relação a algumas medidas tomadas no desenvolvimento de alguns esportes, já com a disseminação desses esportes, como badminton, tênis de mesa, numa fase inicial, e mesmo a parte de levantamento de peso, disseminando isso em todas as escolas e praças do Rio de Janeiro, como vimos a intenção da Prefeitura do Rio. Mas eu queria, antes de terminar, vereador, presidente Luiz Carlos Ramos, conversávamos aqui, discutíamos esse assunto, e Vossa Excelência manifestou essa brilhante ideia que eu queria passar oficialmente e jogar aqui para a presidência, colocar para a presidência da casa, para a mesa diretora, consultar sobre a possibilidade. Nós estamos entregando as medalhas com a presença da nossa querida vereadora, excelente comentarista, Patrícia Murim. Acompanhei muito a natação através dos comentários de Vossa Excelência, mas nós tivemos e estamos tendo a entrega das medalhas pan-americanas. E as medalhas pan-americanas, muitos vereadores já estão praticamente no final da sua cota de entrega, não é? E como o cunho da medalha, as indicações para a medalha foi aberto, nós vamos ter um número muito grande da delegação brasileira que participou desse Pan-Americanos sem ser agraciado pela medalha pan-americana. Então, eu faço uma consulta à mesa diretora. Eu queria que Vossa Excelência, vereador Luiz Carlos Ramos, fosse portador desse requerimento nosso, para que todos os atletas que não forem contemplados a partir de uma determinada data, que podemos dar entrada nos últimos requerimentos, mas todos os atletas que não foram contemplados, da delegação brasileira, atletas e comissões técnicas, tá certo? Que não forem contemplados com a medalha pan-americana, que a Câmara Municipal, em nome da Câmara Municipal, nós pudéssemos contemplar, para que nenhum deles que participou de um evento tão brilhante, que deram o seu suor, que colocaram ali
o resultado de uma vida de trabalho para defender o Rio de Janeiro, para defender o Brasil, que nos emocionaram tanto, que emocionaram esse país inteiro, que todos eles pudessem receber, por iniciativa coletiva da Câmara Municipal, e talvez aí, como o senhor sugeriu, num evento aqui na Câmara, pudéssemos contemplar a todos eles com a Medalha do Mérito Pan-Americano. Eu acho que a Câmara Municipal deve isso o Poder Legislativo Carioca deve isso a cada um desses atletas que representaram também o país. É isso que eu queria dizer, agradecer a Vossa Excelência o tempo que ultrapassei. Próxima oradora inscrita é a Leila do Flamengo. Depois você... Permite, senhor presidente, fazer uma questão de ordem? Posteriormente, a mesa vai responder a essa solicitação do vereador Romualdo sobre essa entrega de medalha junto com a comissão que existe aqui do PAN, que é presidida, aí não sei se é pela vereadora Patrícia ou pelo Nadinho, né, para poder fazer esse levantamento de nomes que não foram contemplados com a medalha do PAN. Aí você conversa com a Patrícia aí para ela se situar. Tá? A próxima oradora inscrita é a vereadora Leila do Flamengo. Não cabe questão de ordem que não abriu ainda, está em... Se o senhor quiser usar a tribuna, Leomar, pode se inscrever. Senhor presidente, senhoras vereadoras, parabenizar a cidade do Rio de Janeiro pelo Pan-Americano. O colunista Anselmo Góes foi muito feliz quando criou as medalhas de ouro do Góes e deu as medalhas ao povo do Rio, ao Carlos Nussmann, esse lutador pelo esporte, ao prefeito César Maia, que lutou desde a classificação do Rio de Janeiro, como teve coragem de enfrentar os maiores investimentos no PAN, deixando um legado imenso para a cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Ao presidente Lula, que participou, ao ministro Orlando Silva, Não, mas eu tenho que saber quem é. a ex-governadora Rosinha Mateus, que fez a maior parte das obras do Maracanã, Maracanãzinho, e ao nosso governador Sérgio Cabral, que concluiu todas elas, como também criou toda essa política benéfica para a cidade do Rio de Janeiro e vem lutando por mais segurança, que foi brilhante essa união da Prefeitura, do Governo Federal e do Governo do Estado em benefício da cidade do Rio de Janeiro. Estão todos de parabéns, e em especial ao prefeito César Maia, que acreditou o tempo todo no PAN, mesmo que tivesse que caminhar a prefeitura sozinha. Mas, graças a Deus, todos participaram. Vamos aqui também registrar o secretário de Esportes do Governo do Estado, Eduardo Paes. E eu queria agora, como vereadora da cidade do Rio de Janeiro, que eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu não estou fazendo carreira política, eu só quero ser vereadora da minha cidade. E para ela me dedico com muito amor. E eu queria fazer uma mensagem aos moradores da Avenida Rui Barbosa, no bairro do Flamengo. O bairro que eu vivo há 40 anos com minha família, até minha neta é filha do Flamengo. Então, é um bairro que eu tenho um carinho muito especial, apesar do trabalho ter expandido, e hoje Laranjeiras, Catete, Glória, Cosme Velho, Botafogo, Urca, Humaitá e o centro da cidade tem sido
como filhos agregados nesse trabalho de quase 18 anos de líder comunitária e 15 como vereadora. Eu queria então passar o seguinte, que foi discutido aqui nesta Casa de Leis o projeto em que tornava a Avenida Rui Barbosa ZT1. E houve uma incompreensão de interpretação, o que é zona turística. Então eu já mandei uma explicação para os moradores da Avenida Rui Barbosa e passo a comunicar o seguinte: tudo que há polêmica, que não há uma informação correta, eu acho que são projetos que não vale a pena levar adiante. Então, eu arquivei, já foi dada entrada nesta Casa de Leis, o projeto de lei complementar número 26 de 2006, de minha autoria, que alteraria o zoneamento da Avenida Rui Barbosa, de ZR2 para ZT1. A alteração do zoneamento para ZT1, a exemplo do que já ocorre no restante das orlas mais bonitas e valorizadas da nossa cidade, como as avenidas Delfim Moreira, no Leblon, Vieira Soto, em Ipanema, Francisco Bering, no Arpoador, Praia do Flamengo, no Flamengo, Avenida Atlântica, Copacabana, Avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa, no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, as avenidas Niemeyer, as avenidas Prefeito Mendes de Moraes, na praia de São Conrado. É muito importante quando se diz ZT1, são as avenidas número 1 do Rio de Janeiro, pela sua beleza, pela sua paisagem, pela sua qualidade. E quando uma avenida, como a Avenida Rui Barbosa, que tem o seu espaço já todo consolidado, a Avenida Rui Barbosa, inclusive, ela já é preservada, grande parte dos prédios, por uma lei de minha autoria, que preserva os prédios Art Deco do Flamengo, Praia de Botafogo e Russell, na Glória. E a Avenida Rui Barbosa tem 33 prédios residenciais de alto luxo, de grandes metragens, totalmente consolidados. Ela possui a antiga Casa do Estudante Universitário, hoje sendo recuperada pela UFRJ, numa obra lenta de igreja, que já é um centro de energia, e a parte maior da casa vai virar um centro cultural. Nós temos o hospital, o Instituto Fernandes Figueira, que é um hospital maravilhoso, e nós temos o antigo prédio do Flamengo, que é totalmente residencial, tendo já 4 lojas no primeiro piso, de fisioterapia, de ginástica, de academia de beleza, e possui o Salão do Flamengo de festas. Isso é a Avenida Rui Barbosa. Ela não tem um terreno livre para que se possa construir qualquer outra coisa. E o seguinte, um prédio na ZT1, para ele deixar de ter outra destinação, ele tem que ser totalmente comprado, demolido e feito outra destinação.
Então, quando foi feita as zonas turísticas, a imagem da zona turística, primeira, foi a Avenida Atlântica. E como a Avenida Atlântica tem todo aquele perfil turístico do Rio de Janeiro, e ele possui também a centro de bairro, na Avenida Atlântica foram permitidas, ela é imensa, a Avenida Atlântica. A Avenida Atlântica tem, só de areia de praia, tem 4 quilômetros, que vai desde a Atlântica até o Leme. Então, foi interpretado de uma forma que traria alguma desvalorização ou poderia ser implantado algum tipo de comércio que ferisse a qualidade de vida da Avenida Rui Barbosa. Diante dessas dúvidas, eu fiz questão, com todo o respeito que eu tenho à minha comunidade, ao sentimento dos moradores, eu tranquilamente, o meu único interesse era valorizar ainda mais a Avenida Rui Barbosa e compará-la às avenidas que têm o metro quadrado mais valorizado do Rio de Janeiro, como as avenidas Vieira Soto, Ipanema e Delfim Moreira, no Leblon. Tranquilamente, arquivei o projeto. A Avenida Rui Barbosa continua ZR2. Eu vou continuar a minha luta para retirar a favela de 7 casas no Morro da Viúva, que é uma área de preservação ambiental, uma lei de minha autoria, que eu tenho muito orgulho disso, de ter preservado aquela última reserva de Mata Atlântica na zona sul do Rio. Então, isso é muito importante. E vou procurar lutar para melhorar cada vez mais, não só a qualidade de vida da Avenida Rui Barbosa, como de outras ruas da nossa região. E vou sempre defender a bandeira da Zona Sul do Rio, como também a revitalização do centro da cidade, que é tão importante para a moradia. Vereador, um minuto, hein? O horário já... Esgotado. Um minuto. Esse um minuto que resta, eu queria comunicar a todos os moradores do Flamengo que as obras continuam nos postos de salvamentos, com banheiros e chuveiros, que eu consegui, junto ao prefeito César Maia, uma luta de tantos anos, não só minha, como de todos os frequentadores do Parque do Flamengo, como nós já conseguimos o deck da praia, com quiosques, banheiros, vai ser feito outro trecho do deck, como vai ser feito toda a revitalização de todas as quadras do Parque do Flamengo, já foi melhorada a iluminação e nós vamos continuar lutando. Vai ser revitalizado os playgrounds Rui Barbosa e também o playground da Cidade das Crianças, e os moradores fiquem tranquilos, que nunca foi muito infeliz a notícia no jornal, dizendo que hoje, onde é o Teatro Carmen Miranda, seriam mictórios do Parque do Flamengo. Isso não é verdade, foi uma primeira sugestão do grande arquiteto Afonso Eduardo Ride, e nós estamos lutando com a transferência do Teatro Carmen Miranda, de dentro do Parque da Avenida Rui Barbosa, para que lá seja implantado o Centro de Pesquisa Botânico Roberto Burle Marx, que merece tanto ter a sua marca no Parque do Flamengo. Muito obrigada, senhor presidente, e que os bons tempos do Pan-Americano continuem na cidade do Rio de Janeiro. E viva o Rio de Janeiro, que continua lindo. E vamos votar na campanha das 7 Maravilhas do Rio, que hoje implantado pelo Jornal Globo. Parabéns, que é uma campanha linda do Rio de Janeiro. Muito obrigada.
Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Rubens Andrade, que dispõe de 20 minutos. Vereadora Tereza Berg, funcionários desta casa, senhoras e senhores vereadores, vereadoras que acompanham neste momento em seus gabinetes ou em reuniões no cerimonial, sala inglesa, auditório, salão nobre, e aqueles que acompanham dia a dia da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A Câmara Municipal retoma as atividades em plenário após o recesso do mês de julho, em que os senhores vereadores continuaram trabalhando pela cidade, caminhando, visitando, o vereador Pedro Porfírio aqui no plenário, acompanhando os Jogos Pan-Americanos, reuniões, agendas, compromissos. E passado o período aí dos Jogos Pan-Americanos, a cidade retoma, após também as férias, o período de recesso escolar na rede pública municipal, nas escolas particulares, o seu dia a dia. E trago aqui para a discussão algo importante que tem a ver com o dia a dia da nossa cidade e que cabe a esta casa, no momento que antecedeu a votação da LDO, as audiências públicas realizadas aqui, e em uma dessas audiências com o secretário municipal de obras, tratei da questão de que se a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro investisse, e fizesse a execução orçamentária de 100% em relação à conservação da cidade, ou seja, tapa-buraco, limpeza das galerias de águas pluviais, poda de árvores, troca das lâmpadas queimadas, enfim, a fresagem, a rotina do dia a dia necessária, se teríamos como quantificar para o ano seguinte a redução dos valores à conservação da cidade. Porque todo ano, em reuniões e audiências aqui, tanto da discussão da LDO como da votação e discussão do orçamento da nossa cidade para o ano subsequente, pergunta ao senhor secretário se os valores são suficientes. E ele responde que não, porque a execução fica em torno de 50% a 60% do necessário. E no dia 5 de junho, enviei ao secretário considerações a respeito desse tema. E recebi, como resposta, agora, alguns dados interessantes. E que essa casa, e nós temos que estar nos debruçando, que passa pela contratação de quadros funcionais para ampliar a ação fiscalizadora, como também para o atendimento, em função das aposentadorias, demissões, falecimentos, extinções de cargos na coordenadoria, vem sofrendo uma perda de mão de obra. E vem tratando aqui continuamente de outras intervenções. Então, como vereador da cidade do Rio de Janeiro, por mais que alguns pensem que seja uma questão menor, mas é algo que, como eu exerço o mandato em nossa cidade de percorrer toda a Zona Oeste, Zona Norte, Baixada de Jacarepaguá, Barra, Recreio, a região da Leopoldina, Ilha do Governador, Centro, Zona Sul, enfim, as regiões Paquetá, Grande Tijuca, Grande Madureira, Grande Meia, enfim, o que nós denominamos de regiões, a região da Pavuna, Anchieta, toda a cidade do Rio de Janeiro
estou presente e acompanhando, e é algo interessante, como os senhores vereadores, a senhora vereadora Tereza Berg deve certamente receber aqui a população, ou ligações, ou correio eletrônico, e o sentimento é um só: a nossa cidade está abandonada. Acho que não tem um parlamentar aqui que não tenha escutado de alguém que a comunidade onde mora, o loteamento, não estou falando irregular ou clandestino, onde tem asfalto, iluminação, enfim, ou quadras esportivas, ou praças, ou equipamentos públicos, conjuntos habitacionais, condomínios, enfim, o próprio comércio de rua. Esse é um sentimento que marca muito. E tenho trabalhado no sentido de mostrar que esse é o papel do vereador mesmo, captar esse sentimento e, junto ao Poder Executivo, trabalhar para que seja superado. Por isso essa iniciativa, porque buracos existem, não só em Voluntários da Pátria, como na Zona Oeste, em toda a cidade do Rio de Janeiro. E é interessante que o secretário, em nenhum momento, negou tal fato, fugiu do debate, muito pelo contrário, achou interessante essa ideia de trabalharmos para que possamos, né, quem sabe aí, se não esse ano, mas pelo menos no próximo, termos uma execução que pelo menos chegue próximo a 100%. Porque penso que o que se conserva hoje deixará de ser a obra nova no futuro próximo. Mas essa é uma discussão importante para que a população entenda. E nós estamos falando de recursos públicos. E os recursos, nos dias de hoje, são escassos, né? Não tem uma gestão pública, seja municipal, estadual ou governo da União, que não trate dessa questão. Em que pese na questão federal, contingenciamento, pagamento de juros, superávit primário, enfim, essa receita que nós já conhecemos há muito tempo. Mas, na cidade do Rio de Janeiro, nós devemos e temos que ter essa preocupação, porque essa é uma cobrança, a vereadora deve também ver essa situação, né? E nós temos que trabalhar nessa perspectiva. E nessas discussões aqui da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2008, a própria secretária de Meio Ambiente também tratando dessa questão, traçar o perfil de praças que possa atender, porque nem todas as praças, de repente, devam ter os mesmos equipamentos, porque o perfil que atende, ora crianças, ora jovens, ora adultos, ora da melhor idade, ou ora uma praça que atenda a todos, enfim. Então, isso para que possamos maximizar os recursos. Então, essa é uma discussão que eu pretendo aqui nesse segundo semestre, que é um semestre importante nesta casa da votação do orçamento de 2008, para que possamos, todos nós, nos debruçar em relação à conservação da cidade. Isso é importante, ainda mais no ano em que valores consideráveis foram investidos para a realização dos Jogos Pan-Americanos. Terminaram e agora o Rio, o Brasil, trabalha para se credenciar tanto para os Jogos Olímpicos ou da Copa do Mundo também. E, paralelamente a isso, quero trazer essa discussão da conservação da nossa cidade e ligando com os Jogos Pan-Americanos, que nós recebemos aqui milhares de pessoas de vários países e tivemos a realização desses Jogos, trazer uma outra discussão também, que já fiz nessa casa, já do ponto de vista político, me movimentei junto aos órgãos competentes e que, infelizmente, diante de mais uma tragédia que nós, povo brasileiro, 200 irmãos, irmãs, brasileiros, brasileiras, enfim, independente da crença, da raça, da posição econômica, social, ideológica, morreram. Cerca de 200 brasileiros numa situação lamentável, numa situação triste e deplorável para todos nós. Algo que certamente, em que pese agora todas as apurações de CPI, investigações militares,
mas o que vai se delineando é que poderia ter sido evitado. E, senhora vereadora Tereza Berg, senhores e senhoras aqui presentes no plenário, há tempo, quando dos investimentos na ampliação e reforma das pistas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Tom Jobim, conhecido como Galeão, eu nunca consegui entender que a porta de entrada do Brasil, que já foi um número muito maior, em sua maioria, continua sendo a cidade do Rio de Janeiro, assim também como a saída, principalmente, né, para os voos internacionais, continua sendo o Rio de Janeiro, e que aqui na cidade do Rio de Janeiro se estabeleceu de qualquer saída ou chegada de um voo internacional em linhas gerais tenha que se passar por São Paulo. É algo que nunca me convenceu. E resolvi, à época, já desde o ano passado, percorrer esse caminho. Me reuni, então, com a superintendente da Infraero aqui na cidade do Rio de Janeiro, lá no aeroporto. Comecei a questionar e a levantar essa situação. E, senhora vereadora, senhores e senhoras aqui presentes, ou aqueles que nos acompanham, e à época aqui nesta casa, coloquei à disposição na página na internet, tentamos divulgar isso através da mídia, mas infelizmente não foi possível naquele momento, de que o Rio de Janeiro, tanto aquela época, tinha um número ou igual ou maior do que o número de passageiros em São Paulo. E que São Paulo estabeleceu ali um hub. E que aqui, na audiência do plano diretor, com o secretário municipal de turismo e presidente da Rio Tour, tratei dessa questão também. E depois, né, ali a Infraero, à época, dizia que não estabelecia as rotas, que ela é algo que cria as condições para a operação e uso do aeroporto, mas que caberia ao Comitê das Empresas Aéreas. E, à época, me reuni, depois de um período que se passou, com a então presidente, naquele momento, do Comitê das Empresas Aéreas, que é exercido de um período a outro por um representante de uma empresa aérea. E, nesse período, era exercido pela representante da TAP, das Linhas Aéreas Portuguesas. E também dessa reunião participou a presidente da Associação das Empresas Aeroportuárias, ou seja, aquelas que têm a sua atividade econômica ali no aeroporto, nos aeroportos do Rio de Janeiro. E, mais uma vez, ficou constatado isso. E, então, eles ali demonstravam que tinha interesse, enfim, mas naquele momento, já que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, ela, e é importante que seja dito isso, né, porque as coisas estão acontecendo nesse país e muitas vezes nós ficamos na superfície. Ela foi uma das últimas agências criadas e dizem, por obra e muita pressão do então senador Paulo Otávio em Brasília, se não me engano, ou junto com o senador, houve uma pressão muito grande, porque a ANAC é a antiga DAC, de transferi-la do Rio de Janeiro para Brasília. Então, nós temos aí, de 2005 a 2007, a ANAC, na verdade, não é, como alguns pensam, colocar a mudança e transportar, não. São equipamentos, são normas, é toda uma estrutura operacional, são pessoas que precisam ser transferidas da cidade do Rio de Janeiro. Então, é importante que desse plenário dizer de mais um esvaziamento que o Rio de Janeiro sofreu e que até hoje não foi consolidada a transferência da Agência Nacional de Aviação Civil para Brasília, ou seja, ela está no ar. Algo que nós não estamos lendo em nenhuma revista, jornal, nenhum pronunciamento, ou seja, ela ainda continua em mudança. Por isso que os seus membros, diretoria, continuam atônitos e não sabem o que dizer. Mas, desde aquela época, venho tentando uma audiência com o presidente, com a diretoria dessa agência, para colocar em pauta
do porquê o Rio de Janeiro não voltar a trazer, não operar em sua plenitude, que está muito abaixo do necessário. E com dados técnicos comprovados, já que é uma pista com cerca de aproximadamente 4.000 metros, a de Congonhas 1.800 metros, outros 1.900, não chegam a 2.000. Enfim, está na região sudeste, é porta de entrada e saída daqueles que aqui estão. E por que não o Rio de Janeiro estabelecer esse roteiro? E é uma cidade voltada para o turismo, uma infraestrutura hoteleira, né, capital cultural, intelectual, teatro, shows, enfim, com várias atividades. E o que nós estamos percebendo, as saídas milagrosas. Vamos construir um terminal ferroviário para ligar Congonhas a Guarulhos, vamos construir um aeroporto, aí já saiu de pauta, porque sabe que só então, aí, contraria interesses de algumas empresas, enfim. E eu acho que nesse momento também nós temos que reafirmar que o Rio de Janeiro tem todas as condições e deve assumir com segurança para todos nós. Porque se manter nessa situação, isso é uma questão de risco para os cariocas e fluminenses. Porque nesse mesmo final de semana está comprovado que Guarulhos também tem uma pista com uso de 20 anos, já está com 22 anos, está com fissura e rupturas na pista. E se continuar esse modelo de ter que sair aqui do Rio de Janeiro, pousar em Guarulhos para sair do Brasil, penso que nós, cariocas, devemos ter um posicionamento político. Não dá para ver essa situação simplesmente numa questão do ponto de vista técnico, mas fica com clareza que o lobby foi pesado e continua sendo pesado por parte de São Paulo, que reconhecemos no poder econômico, enfim, financeiro, industrial, mas nós estamos falando de vidas, de seres humanos, estamos falando de brasileiros. E nós aqui na cidade do Rio de Janeiro temos todas as condições com o nosso aeroporto internacional de estar operando desta maneira. Então eu trago aqui nesse momento duro, sofrido para todos nós, essa discussão, porque é algo que nós no Brasil, quando denunciamos, quando falamos, quando questionamos, sempre é colocado como alguém que perdeu a eleição, ou não quer que o governo acerte, ou tem uma divergência do ponto de vista ideológico, ou é pessimista. Nós precisamos, e isso serve para todos, né? Prefeitura, governo do Estado, governo federal, iniciativa privada, para o Parlamento, para o Poder Judiciário, enfim, para o Ministério Público, enfim, para as entidades sindicais, associativas, culturais, religiosas, para todos nós. Que dessa maneira nós não estamos construindo nada. Em que pese, e não toquei aqui nas questões gerais, que nós sabemos, contingenciamento de orçamento e por aí vai. Mas, senhora vereadora, senhoras e senhores aqui presentes, e louvo aqui a ação do governador Sérgio Cabral, que uma das primeiras atitudes, assim quando assumiu, foi também nesse sentido, junto à Infraero, junto à ANAC. À época, conversei com o secretário de Esporte e Turismo, o deputado Eduardo Paes, sobre essa questão, e merece aqui do Parlamento, da cidade do Rio de Janeiro, também uma contribuição muito importante, já que nós estamos na discussão da revisão do plano diretor. A cidade do Rio de Janeiro, né, é o cartão postal do Brasil, é a entrada, como Copacabana reflete, de certa maneira, o Rio de Janeiro, quando se fala da cidade do Rio de Janeiro lá fora, esse debate. Porque essa é uma situação triste, é uma situação lamentável, é uma situação dura, mas que todos nós devemos encarar no sentido de propor saídas. Então, são essas contribuições aqui na cidade do Rio de Janeiro que nós temos que estar preocupados. Desde o tapa-buraco da rua, poda de árvore, iluminação, enfim, conservação, como também das grandes questões que diz respeito à cidade, ao Estado e ao Brasil. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das propostas recebidas.
Requerimento número 2373 de 2007, de autoria do senhor vereador Sam Jorge. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto à excelentíssima senhora Vala Wahid El Dine Mohamed Sabri, cônsul-geral da República Árabe do Egito, no Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento sem número, de autoria da vereadora Leila do Flamengo. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento do projeto de lei complementar número 26 de 2006, de minha autoria, que altera o zoneamento da Avenida Rui Barbosa. Informo que a matéria já conta com os pareceres das comissões. Senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento número 2368 de 2007, de autoria do vereador Luiz Antônio Guaraná. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao senhor Jerônimo Teles, professor da Escolinha de Surf, no Campo do Recreio. Senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento número 2369 de 2007, de autoria do vereador Luiz Antônio Guaraná. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao senhor Edgar Arruda Gomes Monteiro, empresário que apoia o surf. Senhores vereadores que apoiam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento 2370 de 2007, de autoria do vereador Luiz Antônio Guaraná. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao senhor Rossini Maranhão, surfista veterano. Senhores vereadores que apoiam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento 2371 de 2007, de autoria do vereador Luiz Antônio Guaraná. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao senhor Fausto Maioli Penelo, instrutor do futsal e juiz do Goalbal. Senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento 2372 de 2007, de autoria do vereador Luiz Antônio Guaraná. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao senhor Marcos Henrique Lima, atleta de futebol de salão há 13 anos. Senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Sendo evidente a falta de quórum para dar continuidade aos trabalhos, a presidência dá por encerrada esta sessão e convida para a sessão ordinária que será realizada amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.